Aqui, gente, é informações turísticas. A gente vai assistir um videozinho agora. Localizada na região metropolitana de Curitiba, a 70 quilômetros da capital, pela BR-476, a Lapa é cheia de história e tradição. Nascida da força dos tropeiros, foi palco de um capítulo importante da história brasileira, a Revolução Federalista. As heranças e marcas do passado estão presentes nas ruas da cidade até hoje. Com a fauna e flora inigualáveis, a Lapa é cercada de vida e natureza, presente nos seus rios, parques, florestas de araucárias e matas preservadas. Outro show à parte da natureza do local é a Escarpa Devoniana, uma das principais formações geológicas do Paraná, que divide o primeiro e segundo Planalto. O acesso à cidade pode ser feito tanto pela BR-476 quanto pela BR-427, que faz ligação entre as BRs 277 e 116, colocando a Lapa em posição geográfica estratégica. A Lapa é uma cidade cativante, com diversos segmentos turísticos. O patrimônio histórico e cultural orgulha todos os lapianos e encanta os visitantes. No centro histórico encontra-se o maior acervo de bens tombados no Paraná. A cidade mantém viva a herança de diferentes momentos da colonização e da história do estado. Quem visita o centro histórico da Lapa faz uma verdadeira viagem no tempo. Os turistas são acompanhados por profissionais qualificados em todos os museus, com informações detalhadas sobre os acervos de cada local. A fé e a espiritualidade são marcantes no município. A busca de paz e alegria traz muitos fiéis devotos de Santo Antônio e São Benedito para visitas às igrejas que têm esses santos como padroeiros. A matriz de Santo Antônio é a construção mais antiga da cidade. O Santuário Diocesano de São Benedito é o maior santuário dedicado ao santo no mundo. A Gruta do Monge, localizada no Parque Estadual do Monge, é parada obrigatória dos visitantes que buscam natureza e paz em um local com belíssimas paisagens para um momento de tranquilidade. O pôr do sol é imperdível neste local. A tranquilidade da cidade, somada às inúmeras praças, parques e ruas arborizadas, onde é possível caminhar e fazer exercícios, destaca a Lapa pela qualidade de vida dos habitantes. Toda essa beleza também dá espaço para o desenvolvimento do turismo de forma sustentável, gerando empregos e aquecendo a economia local. Para os mais aventureiros, a Lapa desenvolve um turismo de aventura, com rapel, escaladas, além dos eventos envolvendo as atividades de velocross e mountain bike. Com o Festival de Voo Livre, que acontece no mês de junho, a Lapa entrou para o calendário da Federação Paranaense de Voo Livre, com reconhecimento oficial da rampa de voo livre Pico do Pequeno. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do município. A agricultura orgânica tem crescimento constante e seus produtos podem ser encontrados na Feira da Agricultura Familiar, que acontece na cidade 2 vezes por semana. Várias propriedades estão abertas para receber visitantes. Fazenda, pesca e pague, mel, geleias e orgânicos que podem ser colhidos diretamente da horta. A gastronomia típica é marcante e saborosa, conquistando novos apreciadores e visitantes de todas as regiões do Brasil. A coxinha de farofa é uma iguaria exclusiva do município. O salgado feito com farofa de frango, envolta em massa de pastel, é comercializado nas principais padarias e confeitarias da cidade. A coxinha de farofa vem ganhando destaque regional com a Festa da Coxinha de Farofa, que passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. Lapa, charmosa, acolhedora e apaixonante. Um cenário cinematográfico. Deixe-se encantar pela Lapa e venha viver esta experiência.
a Lapa consolida-se como uma das maiores produtoras de erva mate do Brasil, principalmente pela inauguração da estrada de ferro que a ligava a Curitiba e Ponta Grossa. Já no âmbito nacional, temos outro cenário. Após a proclamação da República em 1889, Marechal Deodoro assume o governo provisório, renunciando em 1891 pela forte pressão da oposição, entregando o cargo ao então vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. As hostilidades contra o governo continuaram, levando a uma crise sem precedentes. No Rio Grande do Sul, a rivalidade entre Gaspar Silveira Martins, do Partido Nacional Federalista, e Júlio de Castilhos, republicano, foi a gota d'água para a eclosão da Revolução Federalista. Cresceu a anarquia. Derrotados nas urnas, os partidários de Silveira Martins resolveram então conquistar o poder pela força. Veio a Guerra Civil. O exército que surgiu da fusão de federalistas e parlamentaristas ficou conhecido como os Maragatos, pois muitos de seus combatentes que vieram com o Exército Libertador do Uruguai eram imigrantes do distrito de Maragateria, da região de León, na Espanha. Usavam calças cheias de pregas e ajustadas nos joelhos, sempre de lenços vermelhos ou brancos. Percebendo a gravidade da rebelião e a ameaça à República, Floriano Peixoto envia tropas federais para o Rio Grande do Sul. Estas tropas passaram a ser denominadas de pica-paus pelos federalistas, por usarem fardas azuis com detalhes em vermelho e divisas brancas que levavam nos seus chapéus. As tropas federalistas eram lideradas pelo carismático Gumercindo Saraiva, considerado audaz e intrépido guerrilheiro alcunhado de Napoleão dos Pampas, que eletrizava seus comandados e era considerado um bravo soldado. Tomam a cidade de Desterro, atual Florianópolis, e depois Curitiba. No Paraná, a resistência em Tijucas e Paranaguá não resistiram por muito. Restava apenas um único foco: a Lapa. Na Lapa, sob o comando das operações dos pica-paus, estava o excepcional estrategista, exemplo de disciplina obstinada ao cumprimento do dever, o bravo general Antônio Ernesto Gomes Carneiro. Tendo já combatido na Guerra do Paraguai, merecia o título de General da República. Com uma tropa regular inferior a 1.000 homens, na maioria civis voluntários, arregimentados pelo coronel Joaquim Lacerda, conterrâneo da cidade. General Carneiro tinha que defender a todo custo a República, mesmo inferiorizado belicamente. Os Maragatos, com mais de 3.000 homens bem preparados, consideraram que a pequena cidade cercada de montanhas era um local propício a não resistir mais de 48 horas de combates. Na noite de 14 de janeiro de 1894, inicia aquele que seria um dos maiores feitos cívico-militar da história do Brasil. Os Maragatos foram avistados pelo caminho do Rio Negro. Começaram as hostilidades e logo a cidade estava sitiada. Interceptadas as estradas de ferro e rodagem e cortadas as comunicações telegráficas. Foi uma epopeia sem paralelos na história brasileira, onde um punhado de homens, na maioria despreparados, enfrentando um exército de força superior, mostrou a seus inimigos toda a sua coragem e bravura. No dia 21 de janeiro, Carneiro ordenou o recuo e os federalistas tomaram sucessivamente a estação da Estrada de Ferro, o cemitério e o engenho Lacerda, passando a resistência a ser feita das trincheiras. Os tiros da artilharia pesada vinham de todos os lados. Os lugares mais visados eram a praça, o cemitério e a casa que serviria como hospital. Barricadas e trincheiras eram construídas para fazer a defesa das ações inimigas. A cada dia de batalha, a pequena cidade da Lapa se fragmentava em meio a um amontoado de cadáveres e muitos feridos. As casas já estavam todas esburacadas, faltava comida, remédios e munição. O mau cheiro dos cadáveres em decomposição era um suplício insuportável. Os dias se seguiram. Final de janeiro e início de fevereiro foram de combates contínuos.
Os canhões do Boqueirão e do Monge faziam a destruição da cidade. Na noite de 6 para 7 de fevereiro, os federalistas ocuparam as casas das ruas das tropas e, vindo pelos quintais, chegaram até as casas da Rua da Boa Vista. Pela manhã, nas janelas da casa de Francisco de Paula, algumas dezenas de federalistas descarregavam seus fuzis quase que a queima-roupa. Diante de um iminente massacre, o general Carneiro ordenou que todos recuassem para a farmácia Westphalen, em frente à casa de Francisco de Paula, onde poderiam abrir fogo em igualdade de condições. Os combates prosseguiram num ritmo sangrento, que culminou com a morte de vários líderes da resistência, entre eles José Amintas da Costa Barros, bravo comandante do batalhão Floriano Peixoto, ferindo o coronel Cândido Tucídio Pereira, ilustre comandante do Regimento de Segurança do Paraná, e o general Carneiro, que na tentativa de salvar o tenente Henrique dos Santos, foi atingido por um projétil que lhe atravessou o estômago e o fígado. Agonizando nos braços do amigo, o doutor João Cândido Ferreira Lapiano, que chefiava o corpo médico da resistência, ainda encontrou forças para levantar a moral da tropa enviando uma ordem. O nosso dever continua sendo o mesmo princípio, e qualquer que seja a gravidade do meu ferimento, a sua resposta, João Cândido, deve ser uma só: o ferimento é leve. Imediatamente a bateria de artilharia comandada pelo capitão Sisson, que com ordens precisas e coragem obstinada, defendeu bravamente o avanço inimigo. O líder civil da resistência, o lapiano Joaquim Rezende de Lacerda, trouxe reforços do batalhão Floriano, na tentativa de uma última investida, que só cessou aproximadamente às 4 horas da tarde. Perto dali, ainda agonizante, o general Carneiro transmitia obstinadamente mais uma: resistamos, camaradas, porque nós militares não temos direitos, mas apenas deveres a cumprir. E os deveres de um soldado resumem-se em um único: queimar o último cartucho e depois morrer. Resistência, resistência, resistência a todo o trânsito. 9 de fevereiro, 6h30 da tarde, o general Carneiro, gladiado pelos seus correligionários, exala seu último suspiro. Morria um herói. O Paraná sacrificara-se com a revolta, porém a República estava salva. Fim de uma epopeia. 11 de fevereiro. Diante da dramática situação que se encontravam civis e militares após 26 dias de intensos combates, caía a última e heróica resistência. O comandante-chefe coronel Joaquim Lacerda recebe um ofício do coronel Laurentino Pinto Filho, das forças federalistas, propondo em bons termos uma rendição sem ofender os brilhos daqueles bravos combatentes. O cerco havia acabado. O feito e a proeza dos bravos da Lapa trouxeram dias de luto, de dor e heroísmo. A resistência da Lapa constituiu-se como um dos maiores feitos cívico-militar da história brasileira.